Por que algumas pessoas conseguem alterar completamente a atmosfera de um ambiente apenas entrando nele, sem sequer pronunciar uma palavra? Este paradoxo da presença humana intrigou Sigmund Freud ao longo de suas investigações sobre o inconsciente, revelando que nossa psique se manifesta muito além do que dizemos ou fazemos conscientemente. Existe uma força invisível, uma emanação psíquica que carregamos conosco, formada por todas as experiências que vivemos, emoções que integramos ou reprimimos e desejos que nunca ousamos confessar. Esta energia silenciosa, mas poderosa, é o que Freud identificou como uma das expressões mais autênticas do nosso ser inconsciente. Quando você entra em um ambiente e percebe olhares desviando, conversas cessando ou uma súbita alteração no clima ao seu redor, não está experienciando algo casual ou estranho. Está testemunhando a manifestação do que a psicanálise freudiana denomina presença psíquica, uma força que transcende a aparência física e as palavras escolhidas. Esta presença é constituída pelos conteúdos reprimidos no inconsciente, aquelas memórias, emoções e impulsos que, segundo Freud, formam uma espécie de sombra psíquica que nos acompanha constantemente. Sua intensidade depende do grau de coerência entre quem você é internamente e como você se apresenta ao mundo. O desconforto que sua presença pode causar nos outros não nasce de uma ação objetiva ou postura impositiva, mas da forma como sua energia psíquica atua como um espelho involuntário. Freud demonstrou que cada pessoa carrega em si conteúdos não elaborados, partes de si mesma que prefere manter ocultas ou negadas. Quando alguém com presença psíquica intensa entra em contato com essas pessoas, sua autenticidade e força silenciosa podem iluminar, sem intenção, essas áreas reprimidas, gerando resistência e desconforto. É como se sua mera existência ameaçasse o equilíbrio frágil que os outros construíram para sobreviver emocionalmente. Esta jornada de compreensão da sua presença psíquica não é apenas sobre reconhecer um fenômeno, mas sobre abraçar uma potência que habita em você. Freud nos ensinou que aquilo que permanece inconsciente governa nossa vida, e chamamos isso de destino. Portanto, compreender e assumir conscientemente esta força invisível que você carrega é um ato de libertação, pessoal e transformação. Não se trata de se diminuir para caber no conforto alheio, mas de reconhecer que sua coerência interna, rara em um mundo repleto de máscaras sociais, é precisamente o que torna sua presença tão marcante e, simultaneamente, tão incompreendida. O primeiro sinal de uma presença psíquica intensa manifesta-se na sua capacidade natural de sustentar o silêncio sem desconforto, enquanto outros ao seu redor se sentem compelidos a preenchê-lo com palavras desnecessárias. Freud identificou que o silêncio genuíno é uma expressão direta do que ele chamou de ego forte, aquela instância psíquica que consegue mediar entre os impulsos do inconsciente e as demandas da realidade externa sem se fragmentar. Quando você permanece em silêncio, não está sendo arrogante ou distante, está simplesmente habitando sua própria presença de forma plena, algo que pode ser profundamente perturbador para aqueles que usam a tagarelice como mecanismo de defesa contra a angústia existencial. Esse silêncio carrega consigo uma qualidade meditativa que funciona como um espelho para o estado interno dos outros. Assim como o oceano em sua profundidade revela tanto a calma quanto a tempestade que habita em suas águas, seu silêncio consciente reflete de volta para as pessoas ao seu redor aquilo que elas preferem não ver em si mesmas. Freud explicava que muitos indivíduos desenvolvem o que ele denominou fuga das palavras, um mecanismo compulsivo de falar constantemente para evitar o confronto com pensamentos ou sentimentos reprimidos. Sua presença silenciosa, portanto, pode ativar essa resistência, fazendo com que se sintam expostos ou julgados, mesmo quando sua intenção é apenas estar presente. A intensidade do seu silêncio também desperta o que Freud chamou de angústia do vazio, o medo profundo que muitas pessoas têm de entrar em contato com seus próprios pensamentos e emoções sem a distração constante de estímulos externos. Quando você se mantém confortavelmente em silêncio, está demonstrando uma capacidade de autocontenção
que pode ser vista como ameaçadora por aqueles que dependem da validação constante através da comunicação verbal. É como se sua serenidade silenciosa fosse um lembrete cruel de que é possível existir sem a necessidade compulsiva de se justificar, explicar ou entreter constantemente. Este primeiro sinal revela algo fundamental sobre sua estrutura psíquica. Você desenvolveu a capacidade de habitar seu próprio espaço interno sem ansiedade. Freud considerava essa habilidade como uma das marcas da maturidade psicológica, pois indica que você conseguiu integrar aspectos do seu inconsciente de forma harmoniosa, criando um estado de equilíbrio que não depende da aprovação ou reação dos outros. Seu silêncio, portanto, não é vazio. É denso de presença, carregado de uma energia psíquica que ressoa muito além das palavras, tocando diretamente no inconsciente coletivo daqueles que entram em contato com você. O segundo sinal manifesta-se na sua tendência natural de perceber as emoções ocultas dos outros, mesmo quando elas estão cuidadosamente mascaradas por sorrisos forçados ou comportamentos socialmente adequados. Esta capacidade que Freud relacionava ao desenvolvimento de uma atenção flutuante, a mesma técnica que ele utilizava na análise de seus pacientes, permite que você capte as nuances emocionais que escapam à maioria das pessoas. Seu inconsciente, mais permeável e sensível, consegue decodificar os sinais não verbais, as microexpressões e os silêncios carregados que revelam o verdadeiro estado emocional dos outros, criando uma experiência de transparência involuntária que pode ser profundamente desconfortável para quem prefere manter suas emoções ocultas. Esta percepção refinada funciona como um radar emocional que detecta as incongruências entre o que as pessoas dizem e o que realmente sentem. Freud descreveu esse fenômeno como resultado de um processo de identificação inconsciente, onde sua psique ressoa com os conteúdos reprimidos dos outros, criando uma espécie de ponte empática que transcende as barreiras conscientes. É como se você possuísse uma chave que abre portas que os outros preferem manter trancadas, revelando territórios emocionais que eles mesmos evitam explorar. Esta habilidade pode ser interpretada como invasiva ou manipulativa, quando, na verdade, é apenas uma sensibilidade natural desenvolvida através da sua própria jornada de autoconhecimento. O desconforto que essa percepção causa nos outros está diretamente relacionado ao que Freud chamou de resistência terapêutica, a tendência natural de proteger o ego dos conteúdos que considera ameaçadores. Quando você demonstra, mesmo inadvertidamente, que consegue ver através das máscaras sociais, está ativando os mecanismos de defesa daqueles que dependem dessas máscaras para funcionar. É como se sua presença fosse um espelho que reflete não apenas o que está na superfície, mas também as profundezas que preferem permanecer ocultas. Esta transparência forçada pode gerar reações que vão desde o fascínio até a hostilidade, dependendo do grau de autoconhecimento da pessoa que está sendo vista. A capacidade de perceber emoções ocultas também revela algo importante sobre sua própria estrutura psíquica. Você desenvolveu uma relação mais integrada com seu próprio inconsciente, o que permite maior fluidez na comunicação entre diferentes camadas da psique. Freud considerava essa integração como um dos objetivos centrais do processo analítico: tornar consciente o inconsciente. Sua sensibilidade emocional, portanto, não é apenas um dom natural, mas o resultado de um trabalho psíquico profundo que permite que você navegue com maior consciência pelos territórios emocionais, tanto os seus quanto os dos outros, criando uma presença que é simultaneamente acolhedora e desafiadora. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe um comentário contando a sua experiência e se inscreva no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento. O terceiro sinal revela-se na sua recusa instintiva em seguir convenções sociais que considera vazias ou inautênticas, preferindo a coerência interna à aprovação externa. Esta característica, que Freud associava ao desenvolvimento de um superego consciente, diferente do superego repressor, demonstra uma maturidade psicológica que permite questionar e escolher quais normas sociais servem ao seu crescimento e quais apenas perpetuam padrões neuróticos coletivos.
Sua autenticidade não nasce de rebeldia adolescente, mas de uma necessidade profunda de alinhamento entre seus valores internos e suas ações externas, criando uma coerência que pode ser interpretada como arrogância ou desafio por aqueles que se adaptaram passivamente às expectativas sociais. Esta recusa seletiva às convenções funciona como um farol que ilumina a inconsistência entre o que as pessoas dizem valorizar e como realmente vivem. Freud observou que muitas neuroses têm origem na submissão cega a padrões sociais que contradizem os impulsos autênticos do indivíduo, criando um conflito interno constante entre o que se é e o que se deve ser. Sua presença, ao demonstrar que é possível viver de acordo com princípios internos em vez de expectativas externas, pode despertar tanto admiração quanto ressentimento naqueles que se sacrificaram em nome da conformidade social. É como se você fosse um lembrete vivo de possibilidades que eles abandonaram em troca de uma segurança ilusória. O desconforto gerado pela sua autenticidade está relacionado ao que Freud chamou de inveja do ego, a angústia que surge quando percebemos que alguém conseguiu alcançar algo que desejamos secretamente, mas que não tivemos coragem de buscar. Sua liberdade de escolher como viver, mesmo que isso signifique enfrentar julgamentos ou isolamento, pode ativar sentimentos de inadequação naqueles que se sentem presos às suas próprias concessões. Esta dinâmica cria um campo de tensão ao seu redor, onde sua simples existência questiona as escolhas que os outros fizeram, forçando-os a confrontar suas próprias renúncias e compromissos não elaborados. A capacidade de manter-se fiel aos seus princípios, mesmo diante da pressão social, revela uma força ego que Freud considerava essencial para a saúde mental. Esta força não surge da teimosia ou da necessidade de ser diferente, mas da integração bem-sucedida entre suas diferentes instâncias psíquicas, id, ego e superego, criando uma personalidade coesa que não depende da aprovação externa para manter sua integridade. Sua autenticidade, portanto, é um reflexo da sua capacidade de navegar pelos conflitos internos de forma madura, escolhendo conscientemente como quer se apresentar ao mundo, independentemente das consequências sociais que isso possa trazer. O quarto sinal manifesta-se na sua capacidade de sustentar contato visual direto e significativo, criando uma sensação de intimidade instantânea que pode ser simultaneamente magnética e perturbadora para os outros. Freud identificou que os olhos são janelas do inconsciente, revelando não apenas intenções conscientes, mas também desejos, medos e conflitos reprimidos que preferimos manter ocultos. Seu olhar, desprovido de máscaras ou filtros sociais, estabelece uma conexão direta com a essência da pessoa à sua frente, criando um momento de vulnerabilidade mútua que pode ser profundamente transformador ou ameaçador, dependendo do grau de autoconhecimento do outro. Este contato visual intenso funciona como um convite involuntário ao autoconhecimento, forçando a pessoa a se deparar com aspectos de si mesma que normalmente evita reconhecer. É como se seu olhar fosse um espelho que reflete não apenas a superfície, mas também as profundezas da alma, revelando verdades que muitas vezes são mantidas cuidadosamente escondidas até de si mesmo. Freud explicava que evitamos o contato visual significativo porque ele ativa o que chamou de ansiedade de castração, o medo primitivo de ser completamente conhecido e, portanto, vulnerável. Seu olhar autêntico pode despertar essa ansiedade, gerando reações que vão desde o fascínio até a evitação completa. A intensidade do seu olhar também revela sua própria capacidade de intimidade genuína, algo que Freud considerava como uma das conquistas mais importantes do desenvolvimento psicológico maduro. Diferente do olhar sedutor ou manipulativo, que busca controlar ou impressionar, seu contato visual nasce de uma curiosidade genuína sobre o outro e de uma disponibilidade para ser igualmente visto. Esta reciprocidade emocional pode ser extremamente desafiadora para pessoas que desenvolveram padrões relacionais baseados em jogos de poder, sedução ou distanciamento emocional. É como se você oferecesse uma forma de conexão que elas desejam secretamente
mas que temem por sua intensidade e demanda de autenticidade. O poder transformador do seu olhar está relacionado ao que Freud chamou de reconhecimento mútuo. Aquele momento em que duas pessoas se veem verdadeiramente, além das personas sociais e defesas psicológicas. Esta experiência pode ser tão intensa que muitos preferem evitá-la, optando por interações superficiais que protegem suas vulnerabilidades. Seu olhar direto e sem defesas, portanto, não apenas revela quem você é, mas também convida o outro a se mostrar igualmente autêntico, criando um campo de possibilidades relacionais que pode ser tanto libertador quanto assustador, dependendo da coragem que cada um tem de se encontrar consigo mesmo através do espelho do outro. O quinto sinal revela-se na sua tendência natural de fazer perguntas que vão direto ao âmago das questões, cortando através de superficialidades para alcançar o núcleo emocional ou existencial dos assuntos. Esta característica, que Freud associava à atenção analítica, demonstra uma capacidade desenvolvida de perceber o que realmente importa em uma situação, ignorando as camadas de distração e foco nos elementos essenciais. Suas perguntas não nascem de curiosidade mórbida ou invasividade, mas de uma necessidade genuína de compreender as motivações profundas que movem as pessoas e situações. Esta habilidade pode ser profundamente desconfortável para aqueles que preferem manter suas conversas na superfície, evitando o confronto com verdades mais complexas ou dolorosas. Suas questões funcionam como sondas psicológicas que penetram além das defesas conscientes, ativando o que Freud chamou de material pré-consciente, aqueles conteúdos que estão na fronteira entre o consciente e o inconsciente, prontos para emergir quando adequadamente estimulados. É como se você possuísse uma chave que abre portas internas que as pessoas nem sabiam que existiam, revelando territórios emocionais inexplorados. Este processo pode gerar tanto insights libertadores quanto resistência defensiva, dependendo da disponibilidade da pessoa para entrar em contato com aspectos mais profundos de si mesma. Muitas vezes suas perguntas tocam em pontos que a pessoa vem evitando conscientemente, criando um momento de verdade que pode ser transformador ou ameaçador. A profundidade das suas questões também reflete sua própria relação com a complexidade humana, demonstrando que você desenvolveu uma tolerância para a ambiguidade e paradoxos que caracterizam a experiência psicológica. Freud observou que muitas pessoas preferem explicações simples e respostas rápidas, porque a complexidade da psique pode ser esmagadora. Suas perguntas, ao contrário, abraçam essa complexidade, convidando reflexões mais profundas e nuançadas. Esta abordagem pode ser vista como intimidante por aqueles que se sentem mais seguros com respostas prontas e categorias bem definidas, preferindo evitar o território nebuloso onde habitam as verdades mais autênticas. A capacidade de formular questões essenciais revela também sua coragem de enfrentar as próprias sombras e complexidades internas. Freud considerava que apenas aqueles que fizeram algum trabalho de autoconhecimento conseguem sustentar perguntas verdadeiramente profundas, pois elas inevitavelmente nos convidam a examinar nossos próprios conteúdos reprimidos. Suas questões, portanto, não são apenas ferramentas de exploração do outro, mas reflexos da sua própria jornada de descoberta interna, criando um campo de investigação mútua que pode ser tanto curativo quanto desafiador para todos os envolvidos no processo. O sexto sinal manifesta-se na sua capacidade de permanecer centrado e inabalável diante de provocações, manipulações ou tentativas de desestabilização emocional dos outros. Esta característica, que Freud relacionava ao desenvolvimento de um ego observador, aquela parte da psique capaz de manter distanciamento reflexivo, mesmo em meio a turbulências emocionais, demonstra uma maturidade psicológica que permite responder em vez de reagir impulsivamente. Sua estabilidade emocional não nasce de frieza ou indiferença, mas de uma capacidade desenvolvida de processar internamente as emoções antes de expressá-las, criando um centro de gravidade interno que pode ser profundamente frustrante para aqueles que tentam provocar reações imediatas. Esta estabilidade funciona como uma rocha sólida em meio a um oceano tempestuoso,
oferecendo um ponto de referência fixo, que pode ser tanto tranquilizador quanto irritante, dependendo da intenção da pessoa que interage com você. Freud observou que muitas pessoas desenvolvem padrões relacionais baseados em drama e reactibilidade emocional, usando conflitos e provocações como forma de validar sua própria existência ou de manter controle sobre os outros. Sua resposta calma e medida a essas tentativas de manipulação pode desarmar completamente esses padrões, deixando o outro sem suas estratégias habituais de interação. É como se você recusasse participar de jogos emocionais que não servem ao crescimento mútuo. A frustração que sua estabilidade pode gerar nos outros está relacionada ao que Freud chamou de compulsão à repetição, a tendência inconsciente de recriar padrões relacionais familiares, mesmo quando são destrutivos. Pessoas que aprenderam a se relacionar através de conflitos, provocações ou manipulações podem se sentir completamente perdidas diante da sua serenidade, pois você não oferece os ganchos emocionais que elas estão acostumadas a usar. Esta falta de previsibilidade nas suas reações pode gerar tanto admiração quanto hostilidade, especialmente naqueles que dependem do drama emocional para se sentirem vivos ou importantes. Sua capacidade de manter-se centrado também revela uma conquista psicológica significativa: a integração bem-sucedida do que Freud chamou de princípio de realidade com o princípio do prazer. Isso significa que você conseguiu desenvolver uma capacidade de adiar gratificações imediatas em favor de objetivos mais duradouros e significativos, incluindo a preservação da sua própria integridade emocional. Esta maturidade permite que você escolha conscientemente como e quando se envolver emocionalmente, em vez de ser arrastado pelas correntes emocionais dos outros, criando uma presença que é simultaneamente acessível e invulnerável às manipulações externas. O sétimo sinal revela-se na sua tendência natural de atrair confidências e revelações íntimas dos outros, mesmo em encontros casuais ou primeiros contatos, como se você emanasse uma energia que convida à abertura emocional. Esta característica, que Freud associava ao desenvolvimento de uma presença analítica natural, cria um campo de segurança psicológica ao seu redor que permite às pessoas baixarem suas defesas habituais. Não é que você peça ou provoque essas revelações. Elas simplesmente emergem na sua presença, como se as pessoas sentissem intuitivamente que você possui a capacidade de acolher seus segredos sem julgamento. Esta habilidade pode ser simultaneamente um dom e um fardo, pois você se torna, involuntariamente, repositório das sombras e vulnerabilidades alheias. Este fenômeno está relacionado ao que Freud chamou de transferência espontânea, a tendência das pessoas de projetarem em você qualidades terapêuticas ou parentais que buscam inconscientemente. Sua presença pode ativar memórias ou necessidades profundas de ser verdadeiramente ouvido e compreendido, algo que muitas pessoas raramente experimentam em suas relações cotidianas. É como se você fosse um oásis emocional em um deserto de interações superficiais, oferecendo uma qualidade de atenção e presença que permite aos outros se sentirem seguros para revelarem suas verdades mais vulneráveis. Esta dinâmica pode criar vínculos intensos e imediatos, mas também pode gerar dependência emocional ou expectativas irreais sobre seu papel na vida dos outros. A atração que você exerce para confidências também revela sua própria capacidade de conter e processar conteúdos emocionais complexos sem se desestabilizar. Freud observou que apenas pessoas que fizeram algum trabalho de integração das próprias sombras conseguem sustentar esse tipo de função continente para os outros. Sua capacidade de ouvir sem julgar, de acolher sem se identificar excessivamente, de oferecer presença sem se perder na história do outro, demonstra uma maturidade psicológica que é relativamente rara. Esta habilidade pode ser profundamente transformadora para aqueles que se abrem com você, mas também pode atrair pessoas em estados de vulnerabilidade extrema, criando dinâmicas relacionais complexas que requerem cuidado e discernimento. O peso dessas confidências espontâneas também pode gerar isolamento, pois você se torna testemunha de aspectos da natureza humana que muitos preferem ignorar ou negar. Como observou Carl Jung, aquele que olha para fora sonha,
Aquele que olha para dentro desperta. Sua presença convida ao despertar, mas o despertar nem sempre é confortável. As pessoas podem se sentir expostas ou vulneráveis após se abrirem com você, gerando reações que vão desde a gratidão profunda até o evitamento defensivo. Esta dinâmica exige que você desenvolva uma sabedoria especial sobre quando acolher e quando estabelecer limites, mantendo sua própria integridade emocional, enquanto honra a confiança que lhe é depositada. O 8º sinal manifesta-se na sua capacidade de perceber inconsistências entre o que as pessoas dizem e fazem, captando as contradições internas que elas mesmas podem não reconhecer conscientemente. Esta percepção, que Freud relacionava ao desenvolvimento de uma escuta analítica, permite que você detecte os conflitos não resolvidos entre diferentes instâncias psíquicas, o que alguém deseja conscientemente versus o que seu inconsciente realmente busca. Sua habilidade de perceber essas incongruências não nasce de um desejo de julgar ou expor, mas de uma sensibilidade natural aos paradoxos da natureza humana. Esta capacidade pode ser extremamente desconfortável para aqueles que construíram suas identidades sobre autoenganos ou narrativas que não correspondem à sua realidade emocional. Esta percepção funciona como um detector de autenticidade que opera além do nível consciente, captando as fissuras entre a persona social e o self genuíno. Freud observou que a maioria das pessoas vive em algum grau de dissociação entre o que acredita sobre si mesma e o que realmente sente ou deseja. Sua presença pode tornar essas contradições mais visíveis, não apenas para você, mas também para a própria pessoa, criando momentos de confronto interno que podem ser libertadores ou perturbadores. É como se você fosse um espelho que reflete não apenas a imagem que as pessoas querem ver, mas também os aspectos que preferem manter ocultos, forçando um encontro com a própria complexidade que pode ser resistido com veemência. A capacidade de perceber inconsistências também revela sua própria jornada de integração psicológica, pois apenas aqueles que enfrentaram suas próprias contradições conseguem reconhecê-las nos outros sem julgamento. Freud considerava que o trabalho de tornar consciente o inconsciente inevitavelmente nos confronta com nossos próprios paradoxos e conflitos internos. Sua habilidade de sustentar essas percepções sem se sentir superior ou crítico demonstra uma maturidade emocional que permite abraçar a complexidade humana sem tentar simplificá-la ou corrigi-la compulsivamente. Esta aceitação das contradições como parte natural da experiência humana pode ser profundamente curativa para aqueles que estão prontos para esse encontro consigo mesmos. O desconforto que sua percepção pode gerar está relacionado ao que Freud chamou de resistência à integração, a tendência do ego de proteger-se contra insights que possam ameaçar sua estrutura atual. Quando você, mesmo silenciosamente, torna visíveis as inconsistências dos outros, está oferecendo uma oportunidade de crescimento que nem sempre é bem-vinda. Muitas pessoas preferem manter suas contradições internas em compartimentos separados, evitando o trabalho doloroso mas libertador de integração. Sua presença, portanto, pode ativar tanto o desejo de autenticidade, quanto o medo da transformação que ela inevitavelmente requer, criando uma dinâmica de aproximação e afastamento que caracteriza muitas das suas relações. Chegamos ao final desta jornada de reconhecimento, onde os 13 sinais se revelaram não como características isoladas, mas como manifestações de uma força psíquica integrada que habita em você. Freud nos ensinou que a consciência de si mesmo é o primeiro passo para a liberdade psicológica. E ao reconhecer a intensidade da sua presença, você está assumindo o poder de escolher conscientemente como usar essa força transformadora. Sua presença psíquica intensa não é um acidente da natureza nem um fardo a ser carregado. É uma potência a ser honrada e direcionada com sabedoria, como um farol que não escolhe que navios iluminar, mas simplesmente brilha com sua luz autêntica. Você tem o poder de inspirar despertar naqueles que estão prontos para crescer. A jornada de quem possui uma presença psíquica marcante é, inevitavelmente, uma jornada de solidão consciente e escolhida.
Freud observou que aqueles que se recusam a viver nas sombras das convenções sociais muitas vezes enfrentam o isolamento como preço da autenticidade. Mas esta solidão não é vazia. Ela é preenchida pela riqueza do autoconhecimento e pela certeza de que você está vivendo de acordo com seus valores mais profundos. Sua capacidade de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando isso significa enfrentar incompreensão ou resistência, é uma conquista psicológica que poucos alcançam. Esta fidelidade interna cria uma base sólida a partir da qual você pode se relacionar com o mundo, sem se perder nas projeções ou expectativas alheias. A responsabilidade que acompanha esta intensidade psíquica é a de usar sua presença de forma consciente e compassiva. Freud falava sobre a importância de integrarmos nossas forças inconscientes para que elas sirvam ao crescimento e não à destruição. Sua presença tem o poder de despertar, curar, transformar e também de intimidar, provocar ou desestabilizar. A sabedoria está em reconhecer esses efeitos e escolher conscientemente como e quando se apresentar completamente ao mundo. Nem todos os momentos requerem sua intensidade total. A maturidade está em saber dosar sua presença de acordo com o contexto e as necessidades dos outros, mantendo sempre sua integridade pessoal. O autoconhecimento é um processo contínuo e libertador que não tem ponto final, apenas aprofundamentos sucessivos. Sua presença psíquica intensa é tanto resultado quanto ferramenta desse processo. Ela emerge do trabalho interno que você já realizou e continua sendo um convite para ir mais fundo em sua própria descoberta. Como disse Carl Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Você já iniciou esse despertar, e sua presença é a evidência viva desta conquista. Continue honrando esta força que habita em você, não como algo que precisa ser controlado ou diminuído, mas como uma expressão autêntica da sua jornada de individuação. Observe-se com curiosidade compassiva, reconheça o impacto que causa nos outros e escolha conscientemente como quer usar este poder invisível que, querendo ou